Então, eu posso fazer agora aqui, sem uma linha direta, fazer uma analogia entre 1939 e 2022. Nós estamos em 1940, o seu análogo 2023. Sim, em 1940, ninguém falava que aquilo era a Segunda Guerra Mundial. Não. Ninguém falava, porque a Segunda Guerra Mundial teve 3 fases distintas. E a primeira dela vai até 1941. Até 1941 vai a Segunda Guerra Mundial, vai a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. E ninguém estava ali, nós estamos na Segunda Guerra Mundial, foi inaugurado. Hitler começou a Segunda Guerra Mundial. Havia contornos de Segunda Guerra Mundial. Mas faltava algumas cerejas no bolo. Faltava o ataque a Pearl Harbor, que leva praticamente os Estados Unidos na luta lá no Pacífico, junto com a China, com outros que se insurgiram contra o colonialismo bestial japonês. Talvez a guerra mais justa de todas seja contra o Japão. Então é o seguinte, ninguém sabia que estava na Segunda Guerra Mundial. Você só se dá conta disso quando entra a segunda fase. Qual é a segunda fase da guerra? A segunda fase da guerra é a Operação Barbarossa. Quando a Alemanha rompe o acordo germano-soviético de não agressão. Tá vendo? O Stalin era sócio do Hitler. Não, não era sócio do Hitler. O Stalin tinha medo da Alemanha e sabia que a Alemanha queria invadir a União Soviética. Tanto é verdade que todas as indústrias são retiradas da parte norte, né? Norte, mais ou menos, se você olhar o mapa, seria norte, noroeste da União Soviética para os Urais. Todas as fábricas, eles já pensavam, estavam ganhando tempo. E acontece aí. Quando isso acontece, a semelhança com a Primeira Guerra Mundial finalmente cai. Então, levou pelo menos 2 anos para alguém começar a perceber que aquilo era uma guerra mundial. E nem todos os envolvidos estiveram presentes no campo de batalha. Nem todos os envolvidos estiveram no campo de batalha. Lutaram por procuração, mas tiveram uma participação muito pífia. Hoje nós temos 40 nações envolvidas contra a Rússia, que tem o apoio de 3 ou 4 nações. Mas no campo de batalha são pelo menos os 29 da NATO, ou 30, não sei qual é o número certo da NATO, mais outros países como o sem caráter, o sem formato, o sem forma do Japão. O Japão é um país que as bombas atômicas atacaram a sua capacidade cognitiva como país. Virou realmente uma colôniazinha americana. Temos Israel aí com sérios problemas com a Rússia, em vários pontos, não cabe aqui o momento. Então aconteceu isso. A segunda fase vai de 41 a 43. E o que termina a segunda fase da guerra? Exatamente o início do fim. O início do fim se dá em 43 com quem? Na frente oriental, Operação Barbarossa, tomada de Stalingrado, a perda, a derrota. E a última fase, 44 e 45, com o dia D, o desembarque na Normandia, e a tentativa desesperada de barrar o rolo compressor soviético. Parece que os personagens envolvidos sempre se parecem e se repetem. A história sempre se repete, muitas vezes como farsa. Então você está hoje em 1940. Em 1940 tinha gente que tinha esperança que tudo ia parar, né? Que tudo ia ficar por ali, que não ia ser bem assim. Existiam rasgos de bom senso de Hitler. Nós temos
a estranha história de Rudolf Hess, que eu já contei aqui, que não cabe agora colocar. Tem a Dunkerque, na Normandia, na França, a estranha história do não aniquilamento das forças ocidentais, a saída praticamente em paz, um corredor marítimo para a Inglaterra, onde quase 400 mil soldados foram escoados, sem nenhum tipo de ataque mais violento de uma Alemanha que, no momento, tinha capacidade de destruir e dizimar a todos que ali estavam. Ali ainda havia alguma aposta num futuro, ou que todo mundo engolisse a história de atacar, que a Alemanha ia se redimir atacando a União Soviética, o grande inimigo, de boa parte da Europa também. Não contavam, primeiro, com o ódio que Churchill tinha de Hitler. Talvez por inveja ou por alguma outra coisa, Churchill tinha uma verdadeira ojeriza, a ponto de querer, de aceitar, engolir Stalin, a quem ele odiava também. E a figura principal de proa de Roosevelt, que vê uma grande oportunidade para o seu país sair da recente crise que tinha se enfiado e vê aquilo de forma pragmática. E tem um ótimo relacionamento com Stalin. Quem tinha ótimo relacionamento com Stalin era Roosevelt. E Roosevelt não tinha nenhuma intenção de se mancomunar com nazistas, ao contrário de outros. Então, há uma semelhança muito grande. Nós estamos em 1940, que dá 2023. A Terceira Guerra Mundial está em marcha. Rubem, você tem mais alguns números para dar? Tem. Está aí. Nós temos aproximadamente 400 mil mortos. Com um ano de guerra, a Segunda Guerra Mundial, eu não sei se tinha esse número, não estou com esse número aqui agora, nem vou procurar. Mas as perdas, em números absolutos, eram ínfimos. As perdas começam a esterçar, a ir para as alturas, quando entra o conflito com a União Soviética. Porque só de soldados aquartelados dentro de campo de concentração, a Alemanha nazista mata mais de 4 milhões deles, de fome. Então, por isso, não existe nenhum tipo de perdão ou condolência de volta. Não existe a grande desforra que pensaram, mas coisa muito diferente. E outra coisa, o número de mortes não é o fator determinante da intensidade de uma guerra, e sim os efeitos deletérios na economia, que acabam introjectando novas ideologias, um novo momento, um novo mundo, um novo cenário. E parece que o segundo ponto que nos leva ao conflito começou a aparecer na França. Gaddafi foi morto, assassinado, em 2011, pela França, pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela canalice ocidental, e ele era o grande porteiro da África. Ele que regulava, ele era a eclusa que regulava o número de africanos que entravam lá. A França, a Alemanha e outros países, mas principalmente a França, onde a xenofobia aliada ao racismo é algo muito grande. Eles queriam escravos, queriam alguém para fazer o trabalho sujo. E achavam que fazendo bolsões de miséria em torno das grandes cidades era o suficiente. Que negros, muçulmanos, pobres, miseráveis, no final do dia são desligados do botão como uma máquina. Mas não são. Eles começam a ter vida própria, levam o seu Alcorão para lá e eles continuam se reproduzindo. Enquanto um casal de marroquinos tem 10 filhos, 10 casais de franceses não tem um, até porque a maioria deles se confraternizam com o mesmo sexo, porque a nova moda, a nova vertente. O ser humano perde testosterona no Ocidente, isso é fato. Há um incentivo a isso, é outro fato. Generais de campo passam a ser simplesmente transexuais. Nada contra transexual nenhum,
mas isso daí não é simbologia de nada. Ele foi para lá por quê? Pelo mérito ou por ser transexual. A gente dá de cara com isso. As principais secretárias, ministras de defesa dos países da Europa são mulheres. Também nada muito contra, contanto que seja uma mulher de carreira, uma mulher militar, uma mulher que sabe o que está fazendo, e não a líder de um partidinho qualquer, num acordo com o governo, um toma lá da cá, digno de centrão brasileiro. A OTAN vai muito bem, obrigado, saqueia 1 a 2% do PIB dos países membros, não entrega nada de efetivo, a não ser corrupção, corrupção e mais corrupção. Então, a gente se pergunta, no meio dessa tragédia inteira, né, como as coisas acontecem, como isso tudo acontece, o que a gente tem para ver de novo aí? O que a gente tem para ver de novo é o que a gente já viu de velho, o que a gente já viu na invasão da Polônia por Hitler. Deu início oficialmente à guerra, oficialmente depois. Depois é que sentaram e falaram assim, oficialmente começou aqui. Mas quando você estava no meio, quando você está no bolo, quando você está no acompanhado, você não tem nada. Então, por isso que isso aqui pode ser a Terceira Guerra Mundial.